Olá, eu sou o professor Herbert e hoje nós vamos para a aula de servomotor. Então, servomotor é aquele dispositivo que eu comentei naquela aula de introdução. É um micromotor, um mini motorzinho que ele gira de 0 a 180 graus. Então aqui nós temos uma haste, se quiser focar aqui para ver, nós temos uma haste, tá vendo essa haste? No kit também vem esses outros dois tipos de haste. Eu coloquei essa daqui, você pode tirar esse parafusinho e colocar essa, se você quiser, para apontar a direção. Então é como se fosse uma setinha. Se você quiser montar uma setinha de EVA aqui também, apontando para cá, porque nós vamos fazer um ponteiro com esses dois servomotores para trabalhar os conceitos de hoje, tá certo? Então o servomotor, lembrando, eles podem ser conectados na porta D4, D7 e D8. Então eu vou fazer a conexão desse daqui na porta D7 e pego a minha placa. D7 é aqui em cima. E o outro servomotor eu vou conectar aqui na porta D8. Ligo a fonte, não esqueçam de ligar a fonte. Já liguei o cabo de dados. Vou ajeitar aqui, tudo certo. Então, olha só, coloquei o meu servomotor um apontado para o outro. E agora nós vamos fazer o sincronismo nele para vocês entenderem um pouco mais sobre esse programa, tá certo? Então vamos lá para o código dele. Aqui eu já deixei aberto qual vai ser o objetivo dessa aula. O castor dançar. Então aqui ó, o castor dança. Esquerda, direita, cima e baixo. Direita, esquerda, cima e baixo. Direita, esquerda, baixo, cima. Então com as setinhas do teclado, eu vou escolher o ângulo do motor. Então para isso, nós temos que pegar o bloco do servomotor. Aqui, servomotor, eu vou começar no 7. Então olha só, o servomotor 7, aqui eu já achei os valores dele, ó. O 7 está com ângulo 90 quando eu aperto a setinha para baixo, e o ângulo 0, mas ele não vai para cima com esse ângulo 0. Por quê? Olha só aqui no meu servomotor, pode mostrar o servomotor, esse aqui que eu estou trabalhando, certo? Então, eu disse que quando eu aperto para baixo, olha só, ele veio para baixo, ó, ele estava aqui, esse, baixo e esquerda, baixo, esquerda. Então eu tenho que achar o ângulo dele, eu vou até tirar esse para vocês não confundirem, mostrar assim, ó, para vocês verem melhor. Então, o que eu coloquei aqui, eu fiz uma programação para quando eu apertar para baixo, ele apontar para baixo, certo? Quando eu apertar para a esquerda, ele vai apontar para a esquerda. E esse ângulo eu tenho que descobrir ali no programa. Então vamos lá, aqui no software, ó. Aqui eu coloquei o motor 7 com ângulo 90. Então eu descobri que o 90 fazia ele ir para baixo. E depois o ângulo 0 fez ele ir para a esquerda. Então aqui eu costumo colocar um bloquinho desse antes de saber o valor. E tentando o valor. Por exemplo, eu coloco 70. Aí eu aciono ele. Olha lá no servomotor. Eu acionei o 70, ó. Ele está um pouquinho torto. Aí depois pode ficar mostrando o servomotor. Depois eu vou acionar o 90. Olha só, ele endireitou. Tá vendo? Então a haste endireitou. Então quer dizer que o 90 era o meu ângulo certo. E aí eu vou testando os outros. 20. Vou clicar lá. Não chegou ainda muito para a esquerda. Vou colocar 5. Ó, tá quase lá. Aí eu vou colocar o 0. Ele vai dar uma endireitadinha que é o máximo que ele chega ali para a esquerda, tá certo?
Então, um servomotor, que é o 7, vou deixar ele aqui. E ele vai controlar para a esquerda e para, na verdade, esse servo é aqui, ó, esquerda e para baixo, tá certo? O outro servomotor, eu tenho que colocar ele para direita, que é onde ele já está, e para cima, direita e para cima. Então, como o servomotor ele não gira 360 graus, eu usei o motor 7 para girar em dois ângulos. O 0, mostrando que ele vai para a esquerda, assim, e o ângulo 90, mostrando que ele vai para baixo. Ó, se vocês fizerem uma setinha, essa setinha aqui vai estar para baixo. E essa setinha aqui eu coloquei com o outro servomotor, ele vai ficar para cima e para direita, ó, minha direita para lá, setinha, meu dedo, ou para cima. Já esse aqui vai ficar para baixo, né? Ou para esquerda, que é para lá, certo? Quando vocês colocarem uma setinha aqui, vai ficar bem bacana de enxergar. E o nosso código é simples assim, igual eu coloquei. Vocês vão ter que abrir o code. Eu coloquei aquele em 5 posições, cima, renomeei cima, baixo, renomeei baixo, esquerda e o passinho da direita. E coloquei ele no centro. Então, sempre quando eu apertar a bandeirinha, ele vai para o centro. Então, ó, ele estava numa posição, quando eu aperto a bandeirinha, ele vai para o centro. Aí eu posso fazer condição com bloco sempre e C, mas eu coloquei, quando a tecla para cima for pressionada, o servomotor 8, foi aquele que nós achamos o ângulo 90, eu vou mudar o traje para cima. Então, o code foi para cima, meu castor, e o servomotor 8 também foi para cima, tá certo? E assim eu faço com o outro 8, que é esse aqui, ó. Direita, então o 0 faz ele, para cá, direita e para cima, direita e para cima. Olha no servomotor, direita e para cima vai estar mexendo, tá certo? E com o servomotor 7 eu faço para baixo e para esquerda. Assim eu tenho meu castor fazendo passinhos de dança. Esse é o objetivo principal da aula, ele sincronizar o servomotor, esse entendimento aí, e colocar um traje para cada movimento do castor. Então aqui eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo. Precisei de 2 servomotor porque ele só gira 180 graus. Daria para fazer um servomotor 3 lados, direita, por exemplo, cima e esquerda, mas o outro só ficaria para baixo, então não ficaria um negócio tão interativo. Por isso que eu joguei 2 para direita e para baixo e um aqui para esquerda e para cima, tá certo? Agora eu vou abrir aqui o desafio. Então vamos aqui no computador, acabei de abrir o desafio. Como desafio, eu pedi para os alunos criarem uma setinha ou qualquer traje aqui que aponte para uma direção. E eu pedi para eles, aqui eu fiz 12 trajes, então eu tenho 4 ângulos, eu tenho 4 direções, desculpem, direita, baixo, esquerda e para cima, tá certo? Cada direção eu fiz 3 variações, então vamos entender essas variações. A direita tá com, por exemplo, 90 graus. Aí aqui está com 120 graus. Aí aqui está com 150 graus. Aí depois ele chega aos 180. Então eu fui virando de 30 em 30 graus a setinha, ó. Então começa na direita. Vamos começar do 0. Então aqui é 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Isso eu fiz com um servomotor, lembra?
E agora com outro servomotor, nós começamos de novo, 30, 60, 90 graus, 120, 150 e lá em cima o 180. Com isso eu consigo fazer uma setinha girar, porque olha só, cada traje ele tem um número. Então da direita é o 1. O da direita que eu renomeei aqui D1 é o 2, o B1 é o 3, o baixo é o 4, o B2 é o 5. Aqui vocês podem colocar qualquer nome, porque o que vai ser interessante são os números. Então nós vamos ter 12 trajes. E o comandinho é bem simples, olha só. Quando o espaço, a tecla espaço for pressionada, ele vai sortear um número. Ele vai sortear um número de 1 a 12. Então olha só, coloquei aqui o traje 1 ou o traje 12. De 1 a 12. E aí ele vai para o próximo traje. O que ele vai fazer? Ele vai sortear o número. Por exemplo, eu caí com o traje 6. Vamos ver quem é o 6. O 6 é esse aqui, ó. Aí ele vai aparecer a setinha nesse traje, olha só. Tá vendo? Olha, coincidência, caiu no 6. Com isso, um aluno vai apertar o espaço para girar a setinha e o outro tem que dar o movimento para o lado que ele caiu. Então eu sorteio, movimentei, sorteio, movimentei aqui para baixo. E aí vocês definem o ângulo que vai para baixo, daqui para cá é para baixo, daqui para cá é direita, daqui para cá é cima, daqui para cá é esquerda. Então vocês vão sorteando e o aluno vai jogando. Com isso, aqui eu não criei, mas vocês podem criar pontuação. Então peçam para eles explorarem bastante aqui os operadores lógicos. Se o traje, por exemplo, for igual ao traje 2 ou igual ao sorteio, ele marca um ponto, alguma coisa nesse tipo. Então vocês podem colocar um sisteminha de pontuação aqui, porque às vezes o aluno quer chutar, o outro girou e ele já quer colocar o traje para acertar. O que vocês podem pôr também para não ficar muito fácil, porque por exemplo, eu aperto, aí eu vou pensar, é para cima, agora eu apertei para cima. Então vocês podem colocar um tempinho para ele executar o para cima, para baixo. Então ele tem que ser muito rápido. Olhou, já colocou. Olhou, já colocou. Para ele não ficar enrolando muito para mudar o traje. Isso é um jogo mais interativo, tá certo? Então essa é a ideia do servomotor. O servomotor, então, ele gira de 0 a 180 graus, tá certo, pessoal? Pode fechar aqui em mim. Então essa foi a nossa aula de hoje de servomotor. As dicas, pode, por exemplo, também colocar luzes para acender. Sempre que eu for para a direita ou para a esquerda, acende a vermelha ou a verde, acima, amarela, abaixo você pode colocar a cor RGB. E aí o aluno tem que girar na setinha e através das cores ele decorar qual é cima, baixo, direita, esquerda e for marcando pontos. Enfim, vocês podem fazer uma interação bem bacana, é só usar a criatividade. Lembrando que o nosso software, esse software e o nosso curso é bem aberto para vocês criarem, não precisa ficar em cima das coisas que eu passo. Aqui é só um start para vocês começarem a desenvolver um conceito com servomotor, aplicar ele em um jogo e aí vocês podem criar outros jogos, principalmente nessas aulinhas mais simples aí, tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado do servomotor. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer cancela, dá para automatizar a casa, fazendo uma janela abrir, por exemplo. Quando vocês podem pegar um reflexivo, quando bater sol a janela fica aberta, então vocês podem criar um desenho de uma janela e o servomotor fica na posição da janela aberta.
quando não está batendo luz, eu tampei o meu sensor, ali a janela no meu desenho, ela se fecha, então muda para o traje fechado. O meu servomotor muda para o outro ângulo que a janela estaria fechada. Vocês podem usar a criatividade aí. Espero que tenham gostado. Fico por aqui, vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau!